Vamos lá? João capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ele estava indo para uma festa. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Guarde essa palavra, 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Só até aqui. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, coloque a mão no teu coração e diga assim comigo: Jesus, fala comigo. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe tudo o que eu penso. Não há nada em mim que está oculto diante dos teus olhos. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir, o que eu preciso compreender. O Senhor sabe até onde o sacrifício de Jesus pode entrar em mim, o que precisa ser transformado por Ele. Hoje, quebranta o meu coração, despedaça as cadeias da minha vida, repreende a cegueira espiritual que me impede de enxergar que o Rei dos Reis veio ter comigo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem à noite o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre o mover das águas. E eu quero ser fiel, eu quero ser apenas instrumento de Deus aqui para falar com você o que o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Aqui na live eu tenho pastores, eu tenho diáconos, missionários, presbíteros, eu tenho ovelhas e ninguém aqui é desmerecido pela posição espiritual. Mas essa palavra ela vai para 2 ramificações e você precisa compreender as duas. Amém? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que Jesus estava saindo da onde ele estava e partindo para Jerusalém para participar de uma festa. Jesus não estava indo para um trabalho, Jesus não estava indo com seus discípulos porque alguém tinha chamado por ele para atendê-lo, ou para que ele atendesse mediante uma necessidade. Jesus estava indo para uma descontração, para um momento de divertimento com os seus discípulos. Quando Jesus chega na cidade, ele se depara com um lugar que ele cresceu observando. O tanque de Betesda estava ali, não era desde aquele dia. Fazia muitos anos que estava ali. E nós não podemos nos esquecer que nesse período Jesus já tinha seus 30 anos. A palavra do Senhor fala que Jesus, quando ele entra naquela cidade, ele tem um compromisso com uma festa. Mas antes, ele decide passar por um lugar chamado Betesda. A palavra do Senhor descreve que esse tanque tinha 5 pavilhões. E tudo que tem na palavra de Deus não é por acaso. Nós precisamos discernir o ambiente da revelação. Esses 5 pavilhões detinha todo tipo de enfermo. E a palavra descreve que tinha os cegos, que tinha os coxos e os paralíticos. Quem são os cegos? Aqueles que não enxergam. Pastor, isso é óbvio, mas daqui a pouco você vai entender o porquê da pergunta. Quem são os coxos? Aqueles que andam, mas que andam com dificuldade e que têm muitas dificuldades para realizar determinadas atividades. E quem são os paralíticos? Aqueles que não andam de forma nenhuma e que são completamente dependentes. Então nós temos dentro da palavra do Senhor uma descrição, uma revelação do que é o tanque de Betesda. É um lugar, um tanque que tinha 5 pavilhões. E dentro desses 5 pavilhões tinham enfermos de todas as sortes, sendo que a palavra do Senhor faz questão de descrever 3 tipos de enfermos: os cegos, os coxos e os paralíticos. O que nós precisamos compreender?
que o tanque, ele tendo 5 pavilhões, ele representa a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, muito diferente do que se imagina, ela não é formada por funções, ela é formada por ministérios. E quais são os 5 ministérios? É o mestre, pastor, evangelista, o profeta e o apostolado. Então, dentro desses, quando uma igreja se move dentro dos 5 ministérios, ela se torna um tanque, onde as pessoas que estão enfermas podem procurar refúgio. A palavra do Senhor fala que esse tanque de Betesda detinha ali com eles, dentro do tanque, tudo que era sorte de enfermos. Todo tipo de enfermidade se manifestava dentro daquele tanque. E a palavra descreve os cegos, aqueles que não conseguem enxergar. Quantas pessoas nós temos dentro da igreja que não têm mais a visão das promessas do Senhor? Quantas pessoas nós temos dentro da igreja que, por mais que você esteja dizendo que Jesus a ama, que Jesus entregou sua vida por ela, ela continua se enxergando como o vermezinho de Jacó, como impotente, incapaz, não consigo realizar. Porque muitas vezes aquilo que ela trouxe como marcas na sua vida, as palavras que ela ouviu, aquilo que foi semeado no coração dela, é tão forte que ela não consegue olhar para si e perceber que ela tem valor para alguém. Esses são os cegos. São pessoas que têm um potencial incrível, que têm uma capacidade extraordinária de se mover, mas por não conseguir enxergar nem a si mesmo, elas têm medo de dar um passo à frente. Amém? Às vezes ela tem uma excelente audição. E como a palavra do Senhor fala que o tanque de Betesda abraçava ali todo tipo de enfermo, eu acredito que ali também tinham os surdos. Mas a palavra fala dos cegos, sabe? Porque às vezes você está ali dentro da casa do Senhor, você ouve a palavra, você está ouvindo Deus falar. Só que pelo fato de você não conseguir se enxergar dentro daquela promessa, você acaba deixando o espírito de incredulidade entrar no teu coração e te impede de avançar dentro de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus queria mover em você. A palavra fala também, descreve uma segunda enfermidade que é o coxo. Sabe aquele que começa a andar, que você fala agora ele vai e ele cai? Dentro da igreja nós estamos repletos de pessoas assim. De pessoas que começam a caminhar, que sabem para onde tem que ir, que tem um alvo definido, mas chega no meio do caminho, ela cai. Esses são os coxos. Eles querem, sabem o que fazer, mas não conseguem sozinhos. E nós temos os paralíticos, aqueles que já não conseguem mais andar. Ele consegue ouvir a palavra, ele discerne a palavra, mas ele não consegue reagir, ele não consegue se movimentar. E a palavra de Deus fala que esses enfermos que estavam no tanque de Betesda, eles estavam aguardando um feito miraculoso. E qual era o feito miraculoso? O anjo que descia de ano em ano e agitava as águas. O primeiro que mergulhasse naquelas águas, então era curado. Então você percebe, eles estavam dentro da igreja, aguardando um feito miraculoso para serem curados. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja esperando que as águas se agitem, esperando aquele mover do fogo, esperando aquela unção poderosa que põe todo mundo no chão, esperando que o pastor que vem o ministrar tenha uma revelação do altar e cite o nosso nome ali no meio de todo mundo. Nós estamos esperando que Deus, de alguma forma, use o profeta, use o apóstolo, use o mestre, traga um ensinamento que quebre as minhas dificuldades, que repreenda a minha cegueira, que repreenda a paralisia, que repreenda aquilo que está me impedindo de conquistar. E nós acabamos jogando sobre os ministérios, sobre os homens de Deus, as mulheres de Deus da igreja, a responsabilidade da minha vida de ser próspera ou não, de caminhar ou não, de ser um ministério abençoado ou não. O que me chama a atenção nessa palavra é que o povo estava dentro do pavilhão, dentro do tanque, ou seja, eles criam que alguma coisa podia acontecer, mas era a vontade de Deus que apenas um fosse curado.
Era vontade de Deus que eles ficassem ali, como esse paralítico, 38 anos. Se eles fossem curados, não era vontade de Deus que eles saíssem dali propagando que eles foram transformados? Observe quantos anos você está na casa do Senhor e quantos anos parece que nada acontece. Nada acontece. Porque muitas vezes nós estamos colocando a responsabilidade na placa da igreja. A placa da igreja tem que se responsabilizar por minha vida ser transformada. Sendo que quem entregou a vida para que você recebesse vida foi Jesus Cristo. E nós podemos observar no desenrolar dessa história que Jesus, quando ele vai para a festa, o coração dele se aperta, ele precisa entrar no tanque. E quando ele entra no tanque de Betesda, ele se depara com aqueles enfermos. Quantos enfermos tinham ali? A palavra do Senhor fala que jazia uma multidão de enfermos. Uma multidão de enfermos. Agora me fala, numa terra que Deus é o Senhor, o que fazia aquele povo ficar tão doente? O pecado, a iniquidade, a idolatria, a prostituição, a feitiçaria. Quantas coisas aquele povo não praticou 400 anos entre Malaquias e Jesus? Quantos daquele povo não abandonou os preceitos, a vontade perfeita de Deus, deixaram de ofertar, deixaram de adorar a Deus com tudo que tinha de melhor, começaram a viver a sua vida ao seu bel prazer, satisfazer os desejos da carne, e todas as vezes que satisfaço os desejos da carne, a carne sempre vai me levar para um caminho de morte. Nós podemos ver que o povo de Israel estava doente. A palavra fala que jazia uma multidão, não eram poucos, cegos, coxos e paralíticos, que não tinha uma justificativa ou uma justificativa que explicasse o porquê de tantas pessoas doentes com doenças semelhantes. Ou seja, era algo que vinha no espírito, que estava impregnado no coração, no DNA talvez, e que tenha levado eles para um ambiente de paralisação total. Hoje, eu quero, em nome de Jesus Cristo, levar você, assim como o Espírito Santo de Deus está me levando, para o ambiente de uma reflexão. Eu preciso observar dentro de mim o que eu estou fazendo e o que isso está produzindo na minha vida. Se eu tenho sonhos, estou delegando, decretando os meus sonhos, ou não é decretando a palavra, seria colocando os meus sonhos nas mãos de homens, eu estou, de certa forma, tirando Deus do centro. Sabe? E quando nós fazemos isso, nós estamos sujeitos a ter os nossos sonhos paralisados, os nossos propósitos paralisados. Nós precisamos compreender que Jesus Cristo quer fazer algo novo. Você pode declarar isso no teu coração e dizer: Jesus, eu quero viver esse algo novo. Eu não quero que seja do mesmo jeito que é para todo mundo, não, porque não vai ser. Você é único para Deus. A maneira que Deus fala com você, Diaconisa Beth, é diferente da forma que Deus fala com a Elaine. É diferente da forma que Deus trata com a Rayane, é diferente da forma que Deus trata comigo. Então, o que nós precisamos compreender? Primeiro, estar dentro da igreja é um lugar seguro. É um lugar seguro. É necessário. Porque se aquele homem, mesmo tendo esperado 38 anos para ser curado, sem nunca ter sido alcançado, tivesse saído daquele lugar, ele teria perdido a visitação de Jesus Cristo. Ele estava há 38 anos esperando. E talvez você esteja muitos anos esperando por um milagre. E dizendo: estou tanto tempo clamando, não vai acontecer. Cuidado. Porque ao sair do lugar que Deus te colocou, você pode perder a visitação, o dia do teu milagre. Não deixa o inimigo roubar de você a esperança. Talvez você ainda esteja firmado numa esperança humana, mas o Senhor vai te ensinar a esperançar nele, a esperançar na vinda do Cristo, que liberta do cativeiro e que nos faz árvores plantadas junto aos ribeiros para o louvor do seu santo nome. Amém? O que nós precisamos então compreender? Estar na igreja é seguro, mas
a igreja é o ambiente que Deus me leva para ter um encontro com Cristo. Se você já passou pela mão do pastor, recebeu conselhos, nada mudou. Se você já passou pela mão do evangelista, teve a palavra de salvação, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador e nada mudou. Você já passou pela mão do profeta que revelou o oculto escondido que estava dentro de você, que já revelou todos os demônios geracionais e aquela situação toda da família, as maldições hereditárias e nada mudou. Já passei pela mão do apóstolo, já fui até enviada, pastora, mas nada mudou. Sabe? Você precisa ter um encontro com Jesus. Existem coisas que Deus não vai mandar o anjo fazer na sua vida. Existem coisas que o anjo da igreja não vai fazer na sua vida. Porque é um assunto entre você e Deus. É algo que Deus quer fazer com você. Mas Ele não vai fazer fora da igreja. Ele vai fazer dentro. Jesus, sendo Jesus, Ele poderia curar em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer rua. Jesus, sendo Jesus, Ele poderia manifestar o poder do Pai em qualquer lugar. Mas sabe onde Ele foi? Na igreja. Pastor, é uma heresia dizer que um tanque de enfermos era uma igreja. Sim, é uma igreja. Jesus foi no lugar onde as pessoas, mesmo fragilizadas, esperavam por um milagre. Sabe o que move o coração de Deus a enviar Jesus para você, a enviar a promessa para você, enviar um milagre para você? É Ele olhar do céu e perceber que mesmo diante das negativas, mesmo diante do abandono e da solidão, você continua esperando inabalável. Você continua crendo, você continua esperando no Senhor. Deus quer falar com você nessa tarde. Deus quer mover. Não sai da presença. Porque você não está conseguindo andar. Porque você não conseguiu ser na igreja quem você gostaria. Não sai da presença só porque você não está conseguindo fazer as coisas como você pensou. Pastor, eu estou cansado de cair dentro da igreja. Caia quantas vezes for necessário, mas não saia do lugar onde Jesus vai te visitar. Durante 30 anos, Jesus observou o tanque de Betesda e durante 30 anos o Senhor via aquele paralítico ali. 30 anos, Jesus olhou, ele era uma criança, ele tinha 8 anos. Sabe? E Jesus acompanhou o crescimento daquele homem em cima de uma cama. Jesus olhava para ele e eu acho que Jesus pensava assim: será que ele vai ter paciência para esperar o momento certo? Será que ele vai esperar o tempo da manifestação do meu ministério? Porque eu não posso ir lá agora. Eu não devo ir até ele agora. Mas vai chegar o momento da manifestação do milagre e eu vou até ele. Será que ele vai conseguir esperar? Será que você vai conseguir esperar? A palavra do Senhor fala que quando Jesus entra no tanque de Betesda, Jesus não olhou para mais ninguém. Olhou só para aquele paralítico. Sabe aquele momento só você e Deus? Que tudo ao redor para. Não existe mais nada ali, mais ninguém. Só você e o Senhor. Sabe, você talvez esteja falando assim: pastora, eu estou cansada de ficar esperando. Mas vai ter um momento exclusivo seu. Que Jesus não vai olhar para mais ninguém, vai olhar só para você. Só para o teu coração. Vai olhar só para a sua necessidade e vai atender só você. Você vai ser exclusiva de Deus nesse momento. A atenção de Jesus vai ser só para você, ao ponto dele abrir mão da festa para ir te ver. Mesmo sem você ter nada para dar. Mesmo você estando completamente paralisado. Mesmo você estando sobre uma cama de medo, de depressão, mesmo você estando numa cama de tristeza, de angústia, de frustrações, decepções, sabe? Ele vai deixar de ir para a festa para ir ver você. Então não
fica com esse sentimento de dizer: Deus, eu não consegui fazer o que eu queria para o teu reino, eu vou sair. Não deixe, não permita que alguém tire você da presença do Senhor. Não permita que alguém te tire de dentro da igreja, porque está chegando o tempo da visitação. Deus está para derramar um grande avivamento sobre a igreja, não é sobre o ímpio, é sobre a igreja. Porque Deus não vai usar pessoas enfermas para curar, Deus não vai usar escravos para libertar, Deus não vai usar cegos para guiar, Deus vai usar pessoas libertas, e essa pessoa que está dentro da igreja esperando vai receber o milagre. Você é a pessoa que está esperando no Senhor. Você acha que Deus vai entregar primeiro para o de fora para depois te atender? Você é primícia. Você é primícia e faz muito tempo que Deus está te olhando. Faz muito tempo que Jesus passa por você e volta. Pastora, que maldade! Como pode Jesus fazer assim? Por que é que ele não faz o milagre? Porque no dia que teu milagre acontecer, até reis e sacerdotes vão se render ao Senhor. Porque Deus, ele nunca chega atrasado, mas quando ele chega, ele arrebenta com as portas do inferno e faz o nosso nome ser transformado, e faz a nossa vida ser lembrada de outra forma, e faz com que o milagre seja maior, a bênção seja maior do que todos os nossos momentos de desonra e de vergonha. Deus está movendo coisas em você. Aí você me fala: pastora, e esse mover das águas? Como era isso? Eles estavam aguardando. Agora nós vamos para a segunda linha. E eu quero que você esteja muito atento a isso. Eles estavam aguardando o mover das águas, para que então eles fossem curados. Sabe, algo que eu aprendi no início do meu ministério, que eu trago para mim até hoje, que água parada, ela traz doenças. Quando nós não ativamos o nosso ministério, quando nós não movemos o nosso ministério, nós impedimos que pessoas ao nosso redor sejam curadas. Porque as águas que estavam no tanque para curar os enfermos, hoje ela flui do nosso interior. A palavra do Senhor disse que de nós fluiria um rio de água viva. A palavra de Deus fala que de nós fluiriam essas águas, que mataria a sede do sedento, que faria florescer o deserto, que traria limpeza, pureza, que curaria os enfermos. Em Isaías 61, a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu. Para que eu fizesse o quê? Para que eu curasse os enfermos, para que eu fosse de encontro aos quebrantados de coração e os colocasse em liberdade. Nós somos responsáveis pelas águas que estavam no tanque de Betesda, que só se agitava uma vez por ano e ninguém sabia quando ia ser. Muitos de nós estamos como tanque, nós nos agitamos uma vez por ano, temos uma ação para a vida de alguém, pela vida de alguém, uma vez por ano, temos uma ação intercessória a Deus uma vez por ano. E sabe o que é mais incrível? É que mesmo quando nos movemos uma vez por ano, Deus faz o milagre acontecer. Quando Jesus Cristo morreu, ele validou o Espírito Santo sobre a nossa vida, e o Espírito Santo faz com que as águas se agitem. O Espírito Santo dentro de nós, ele começa a dizer: ei, ore por fulano, ligue para Beltrano, visite aquela pessoa porque eu vou usar você. Agora eu te pergunto, se você estivesse à beira de um tanque, onde a sua vida dependesse disso, e você precisasse ficar ali por um ano, aguardando o mover das águas, sem poder sair, porque se você de repente fosse ao banheiro, poderia ser o momento que as águas se agitariam e você talvez perdesse o seu milagre. Como você se sentiria? Como que você ficaria no teu coração? Qual sentimento ficaria dentro de você? Você tem que ficar esperando sem piscar, para não perder o agito das águas, porque você precisa de um milagre. E isso serve para que a gente imagine como as pessoas que estão ao nosso redor se sentem
quando elas sabem que dentro de nós tem as águas que elas precisam que se mova para que elas sejam curadas. Você está entendendo isso? Você está conseguindo entender a dimensão disso? Que as águas que estavam no tanque de Betesda hoje estão dentro de você e que não depende de um anjo vir agitar, porque o Espírito de Deus está em você e em todo o tempo essas águas podem estar agitadas para curar o enfermo, para libertar o cativo. Você está conseguindo entender a dimensão disso? Do que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Isso me impacta. Isso me choca. Porque se nós soubéssemos o poder e a autoridade que foi derramado sobre nós, e que dentro da igreja pode sim mover um milagre, e que você não depende de ser um pastor, você não depende de ser um apóstolo, você pode ser usado por Deus sendo um mestre, você pode, porque isso não é desmerecimento, um evangelista, um missionário, você pode ser usado por Deus sendo um profeta intercessor, você pode ser um profeta, ministro de louvor. Você pode ser, sim, um mestre, aquele que discipula, que junta pessoas, que traz a palavra ao coração. Tem muitas formas dessas águas se agitarem, dessas águas se moverem sobre pessoas que estão esperando um milagre através da sua vida. Há quanto tempo nós estamos deixando pessoas esperando? E essas pessoas que estão esperando, elas estão cansando. Elas estão querendo sair do tanque. Elas estão querendo ir embora. Porque nós não estamos permitindo que as águas fluam do nosso interior. Porque estamos, muitas vezes, nos comportando muito mais como os enfermos do tanque do que como o anjo que agita as águas. Você é aquela que o Senhor levantou para agitar as águas. Você que é pastor, você é o anjo da igreja. Você é o anjo desse tanque. Você precisa agitar as águas para que os enfermos sejam curados. Você que é um mestre que ensina a palavra, você precisa agitar as águas. Talvez você diga assim, pastora, mas eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem como fazer. É engraçado que o anjo não fazia nada, ele só tocava nas águas. Você só precisa fazer o que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandou orar, por que você não consegue chegar na igreja 30 minutos mais cedo só para orar? Que não seja só pelo culto, mas orar pelas pessoas. Sabe? Quantas vezes, quantos enfermos poderiam ser curados se você permitisse que as águas fossem há mais tempo agitadas? Se você é ministro de louvor, por que não conseguir chegar na igreja um pouco mais cedo, não só para ensaiar, mas para se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero ser uma voz profética hoje aqui. Eu quero ser um canal que flui águas, que transformam, que libertam. Sabe? Nós precisamos compreender o que Deus está querendo em nós. Nós podemos sim entrar no tanque como enfermos, mas aqueles que já tiveram um encontro com Jesus precisa começar a agitar as águas. Precisa começar a agitar as águas. Como Deus enviará os enfermos para serem curados se nós não estamos agitando as águas? Você entendeu porque eu disse que a palavra ela tinha duas ramificações? Porque aqui eu estou falando com ovelhas que estão feridas, mas eu estou te dizendo que Jesus está chegando para você. Porque há coisas que só Jesus vai curar na sua vida. Mas eu também estou falando com os pavilhões desse tanque. Eu estou falando com os ministérios desse tanque, que pode agitar as águas e curar os enfermos numa pancada só. Sabe, nós estamos precisando da multidão de enfermos. Nós estamos precisando da multidão de pessoas que não sabem para onde ir. Nós estamos precisando da multidão de pessoas que não conseguem mais andar. Da multidão de pessoas que vivem caindo, mas que querem a cura, que precisam de um milagre. Nós estamos precisando de pessoas que não estão conseguindo ouvir, mas que conseguem ver. Nós estamos precisando dessas pessoas. Porque Jesus Cristo não veio para quem estava bom, Jesus Cristo veio para os que estão doentes, mas os que estão doentes não estão encontrando lugar no tanque. Eles não estão vendo nada acontecer no tanque.
Porque quem agita as águas somos nós. Porque as águas têm que fluir do nosso interior, ela tem que fluir, ela tem que ser agitada todo dia. Pastora, como eu agito as águas? Em primeiro lugar, numa oração de rendição. Quantas vezes estamos dentro da igreja querendo fazer para Deus o que eu quero fazer e não o que Ele me enviou? Eu posso contar para vocês um testemunho. Quando eu fui para a igreja, quando eu me converti, eu sempre amei o louvor. Eu sou apaixonada pelo louvor. Quando eu não consigo orar, eu louvo e é como se o céu descesse e ficasse bem pertinho de mim. E eu me envolvi tanto com louvor que eu não queria pregar a palavra de Deus de jeito nenhum. O Bispo Júnior foi muito usado por Deus para despertar esse ministério na minha vida, porque era algo que eu não queria. Me mandasse louvar 2 horas, mas não me mandasse pregar 10 minutos, eu tinha pavor de pregar. Porque a pregação é algo muito sério. Eu não posso falar nada de mim, eu não posso falar nada do que eu acho. Tem que ser algo de Deus. E o louvor eu posso me expressar para Deus. Então eu tinha medo de subir no altar e não ser usada pelo Senhor para falar com a igreja. E eu passei meses e anos rejeitando esse ministério. Mas esse ministério da palavra, quando eu decidi dar um start nele, quando eu decidi permitir que o Espírito Santo de Deus me usasse com as revelações que ele tinha. Hoje, tem mais de 1 ano, já tem 1 ano e 1 mês, que os devocionais estão sendo gravados, estão sendo enviados para todas as partes do mundo. Palavras de revelação, palavras sem heresia, sabe, sem contexto religioso, uma palavra limpa. Agora, Deus esperou que eu movesse as águas, para que então ele pudesse levar para os enfermos aquilo que ele queria levar. Nós precisamos hoje, em nome de Jesus, entender que não é o que eu quero fazer, é o que Deus quer que eu faça. Quando eu estou fazendo o que eu quero fazer, não tem frutos. Tem cansaço, tem tristeza, tem muita frustração, a gente fica machucado. A gente trabalha, não vê discípulos, não vê resultados. Quando a gente faz o que Deus quer fazer, nos pequenos detalhes, na simplicidade, Deus move o sobrenatural. Eu me lembro que quando eu comecei a gravar os devocionais, eu gravava num celularzinho pequeno, que para mim estava muito bom, mas que não comportava aquilo que o Senhor tinha para me dar. Eu talvez nunca tivesse trocado o meu celular, mas por causa dos devocionais eu tive que adquirir um celular melhor, para que ele pudesse comportar em áudio, em qualidade de som, aquilo que eu ia enviar para as pessoas. Deus me levou a gravar um devocional para 70 mulheres, que era o grupo de mulheres aqui, que está ao meu redor, sabe? E na minha visão, era só para elas que eu ia ministrar. Mas hoje eu ministro mais de 3.000 mulheres por dia. Isso não é para minha honra. Nunca foi. Porque todos os dias Deus sabe o quanto eu choro e o quanto eu me diminuo para a palavra que o Senhor vai ministrar. Hoje são mais de 3.000 mulheres ministradas. Em São Paulo, Alagoas, Pará, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, em todos os lugares do Brasil, Amazonas. Hoje nós temos 8 nações sendo ministradas pela palavra. Sabe, quando eu aceitei fazer o que Deus queria, começaram a surgir os frutos, começaram a surgir os milagres, começaram a surgir os moveres. Esses dias eu recebi uma notícia que tem uma missionária em Pernambuco, que ela tem evangelizado a cidade com os devocionais e ela está ganhando uma das cidades de Pernambuco para o Senhor Jesus, através da palavra liberada. Então Deus começou a mover. O agitar das águas começou a curar pessoas. Deus quer fazer algo grande com a sua vida, simplesmente no agitar das águas. Você está achando que você vai ter que pegar um enfermo e colocar na água? Você só tem que agitar as águas. Só isso. O resto, Jesus se encarrega de fazer. Ele se encarrega de mover, ele se encarrega de tratar. E se ele perceber que há alguém nesse tanque que não tem forças para chegar,
Ele mesmo vai visitar e vai ter um a sós com ele. Deus está hoje falando para você e para mim: agite as águas que eu coloquei dentro de você. Deixa fluir. Não permita que esse manancial seque, simplesmente porque não está fluindo. Você que é evangelista, você que já foi discipuladora, por que você está quieta? Ah, pastora, eu estou passando por tantos problemas. Mas você está na igreja? Você está dentro do tanque? Tá? Eu imagino, sabe, aquele tanque, aquela igreja, durante muito tempo só viu enfermos. E um anjo do Senhor. Mas de repente, aquele tanque teve que se deparar com os passos do Todo-Poderoso Filho de Deus. Quando você agita as águas, você chama Jesus para que ele venha tocar naqueles que você não alcança, para que ele venha mover no coração de pessoas coisas sobrenaturais, milagres sobrenaturais. Deixa Deus te usar. Não silencie aquilo que Deus colocou dentro de você. Não silencie a obra que o Senhor colocou dentro de você. Se você está dentro do tanque e você precisa agitar as águas e não está tendo força, recebe a força que vem de Deus. Recebe a cura que vem de Deus. Recebe o tete a tete, o a sós com o Senhor. Porque eu sei que Ele quer você na estruturação desses pavilhões para que recebamos o maior número de enfermos. E eu oro hoje. E eu sei que você que está aqui, que são diaconisas, presbíteros, oh meu Deus, pastores, eu sei que você vai orar comigo do mesmo jeito. Manda os enfermos para nós. Manda os cegos. Manda os aleijados, Pai. Manda os paralíticos, os coxos. Manda, Senhor, manda. Porque hoje nós vamos agitar as águas e não vai ser mais só uma vez por ano, só numa conferência profética. Não vai ser mais só durante um acampamento. Não vai ser mais só uma vez por ano. Todos os dias nós vamos agitar as águas do nosso interior para ser derramada sobre alguém, para que alguém alcance a cura que Jesus já derramou em nós para manifestar sobre a terra. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Deixa eu olhar aqui. Aleluias. Eu tenho acho que 7 minutos. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra com pastores. Compartilhe essa palavra com líderes que já estiveram à frente de ministérios. Compartilhe essa palavra com seus irmãos em Cristo. Compartilhe com o ímpio, porque eu sei que esse é o tempo que Deus vai trazer os enfermos para nós. E nós vamos agitar as águas e vamos, em nome de Jesus, cumprir o ídolo do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Coloque a mão em teu coração. Coloque a mão aí dentro, assim, sabe? Sente a mão do Senhor agora tocando o teu coração. Sinta agora a voz doce do Senhor te chamando pelo nome. Sinta nesse momento a presença de Deus te envolvendo. Oh, meu Deus! Talvez você esteja dizendo assim: ninguém me vê. Você só precisa ser visto por Jesus. Por quem você quer ser visto precisa tanto de um milagre quanto você. Se você deixar Jesus te ver dentro da igreja, na esperança, esperançando o milagre, esperançando a vitória, esperançando a obra redentora, esperançando a salvação da sua família, você vai ser promovido agitador das águas. Deixa ele te promover. Deixa o Espírito de Deus te promover hoje. Deixa ele te promover. Você está olhando as águas que estão do lado de fora? Você não tem noção da tromba d'água que está aí dentro de você. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por essa revelação. Eu quero te agradecer, Senhor, por chamar a nossa atenção com tanto amor que nos constrange, por nos despertar o entendimento e nos fazer enxergar onde nós estamos.
que o lugar que nós estamos, embora muitas vezes cercado de enfermos, é o lugar onde precisamos estar. É o lugar onde o Senhor Jesus vai visitar. Renova a esperança, Senhor, das minhas irmãs. Renova, Senhor, a fé das tuas filhas, a convicção de que o Senhor vai se manifestar. Não permita que a falta de respostas, Pai, e as frustrações encontradas nessa caminhada venha tirá-las de dentro do lugar de onde o Senhor colocou. Eu intercedo hoje, Pai, por cada coração, por cada ministério que está conectado comigo nessa tarde, Pai. Eu clamo por cada ministério que vai entrar depois. Eu te peço, Jesus Cristo, move as águas, Senhor. Move as águas no interior dos teus filhos. Porque o Senhor vai mover as águas em nós e seremos curados. Mas o Senhor quer que movamos as águas sobre os outros para que outros alcancem o milagre e a misericórdia. Hoje, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Não nos permita observar um enfermo ao nosso lado por 38 anos sem que façamos nada para que isso mude. Não nos permita, Pai, fazer como o paralítico fez depois de receber o milagre, simplesmente virar as costas para o tanque e ir embora. Tantos outros, Senhor, que foram curados no mover das águas e viraram as costas e foram embora. Nunca voltaram para colocar o paralítico na água. Oh, Senhor! Quantas vezes estamos dentro da tua casa só esperando o nosso milagre? O Senhor deixou aquele homem 38 anos no tanque para que ele compreendesse o que é esperar. E quando ele recebeu o milagre, nunca mais ele voltou naquele lugar. Senhor, muitas vezes o Senhor tem nos deixado esperando, porque nós precisamos compreender a dor do outro e quando recebemos o nosso milagre não somos capazes de interceder pelo outro. Oh Deus, nos perdoa. Perdoa, Pai, o nosso egoísmo. Perdoa a maneira como nós caminhamos. A maneira como só temos enxergado as nossas necessidades. A maneira como desejamos as coisas somente para nós. Pai, como somos egocêntricos. Como sempre as nossas dificuldades são maiores do que as dos outros. Nos perdoa, Pai. Porque estamos dentro do pavilhão, esperando que as águas se agitem quando a responsabilidade do mover das águas está sobre nós. Deus, nos perdoa. Nos perdoa por não nos movermos dentro do nosso chamado. Nos perdoa por dizermos não ao Senhor, dentro daquilo que o Senhor propôs a nós. E acabamos por deixar, Senhor, oh Deus, pavilhões, Pai, completamente desguarnecidos. Se uma igreja só vai funcionar na plenitude com 5 ministérios, o que é intercessor e deixa de profetizar, Senhor, ele não está contribuindo para a cura dos enfermos. O que é, Senhor, mestre e deixa de discipular, ele não está contribuindo, Pai, para a cura dos enfermos. Hoje, Pai, desperta o ministério, desperta o chamado, Pai, desperta a unção, desperta, recanta, labassurianda, arabalaias, desperta os pastores desta terra, desperta os evangelistas dessa nação, e cadabassoremanaias, desperta os mestres. Ninguém mais quer discipular ninguém, Pai. Oh, meu Deus, ninguém mais quer ensinar a palavra, ninguém mais quer revelar, Senhor, sobre a salvação, ninguém mais quer perder tempo ou investir tempo, gastar tempo com pessoas. Deus, e assim a igreja fica fragmentada. E sem os pavilhões completos não há como agitar as águas. Oh, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, desperta as minhas irmãs, Pai. Desperta, Deus, em nome de Jesus. Traz sobre elas, Pai, uma unção nova. Traz sobre elas, Pai, um entendimento. Faz elas andarem no mover das águas, Pai, em nome de Jesus. E assim
Não haverá aquele que se aproxime de nós que não se encontrará com Jesus Cristo. E assim, não vai haver aquele que escute a palavra de salvação, que não vai ser liberto dos seus pecados, que não vai ser curado no seu interior. Não vai haver quem se aproxime de nós, que não encontrará purificação em Cristo Jesus. Que o Espírito do Senhor Deus venha sobre a tua vida. Eu uno a minha fé com a tua, pastora Rosângela, nesta tarde. Que essa revelação alcance o Rio de Janeiro agora. Que essa unção venha se mover e o agitar das tuas águas, das águas do Senhor na tua vida, venha trazer uma unção de cura, de libertação, de restauração por onde a senhora andar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu clamo agora pelos intercessores que estão nesta live. Eu clamo pelos ministros de louvor. Oh, meu Deus, pelos ministros da palavra. Em nome de Jesus. Que as águas do Senhor venham se agitar dentro de você. Oh Deus, e não haja oração sem resposta, e não haja profecia sem cumprimento, e não haja hoje nada que saia da tua boca, que não venha se cumprir com sinais, prodígios e maravilhas. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Eu declaro essa unção sendo derramada como um turbilhão de águas. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós como um turbilhão de águas. Nos purifica, nos limpa, Senhor, nos santifica, de forma que não hajam impedimentos em nós para fluirmos como um rio de águas vivas sobre esta terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, oh Deus, agita as tuas águas, em nome de Jesus, amém. É com temor e tremor que eu libero essa palavra sobre a tua vida. É com temor e tremor que eu recebo essa palavra sobre mim. Deus tem a sua maneira de nos tratar. Deus tem a sua maneira de nos confrontar. De dizer, ei, chegou o tempo do ide. Chegou o tempo de cuide do meu povo. Chegou o tempo de libertar os cativos. De consolar aqueles que choram. Chegou o tempo de tirar as cinzas de tristeza e derramar óleo de alegria. Chegou o tempo de arrancar as vestes de luto e colocar vestes de louvor. Deus colocou essa unção sobre a tua vida e eu profetizo, não há quem se aproxime de ti que não vai viver sinais, prodígios e maravilhas, poderes miraculosos em nome de Jesus. Amém. Eu quero muito agradecer você que esteve comigo nessa tarde. Quero muito agradecer a você que está assistindo agora este culto. Eu tenho certeza que o inimigo vai tentar trabalhar para que você não ouça a palavra na totalidade. Mas se você perdeu algum pedacinho, volta. Volta no começo, porque eu sei que Deus hoje está curando você para te fazer um agitador de águas para curar a tua família, a tua casa, teu ministério, teu ambiente de trabalho, a igreja onde você está. Deus vai se mover. Pastora Solange, você não está nessa terra por acaso. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida aí. Eu sei que há um choque cultural. Eu sei que há tantos conflitos. Eu sei que os céus são diferentes. Mas, pastora Solange, deixa Deus te usar. Sabe como eu te vejo? Eu não te conheço pessoalmente, mas eu te vejo assentada com várias mulheres ao seu redor, discipulando pessoas. Começa do seu jeito. Começa a mover as águas, porque as pessoas que Deus vai te trazer, elas serão completamente curadas. Amém? Não estabeleça um prazo. Às vezes você pode dizer assim, quando eu concluir isso daqui, há muitas pessoas que estão esperando por anos as águas se agitarem.
E você é o anjo que Deus colocou aí nesta cidade para agitar as águas, para curá-las. Amém? Em nome de Jesus. Marcele, você não está nessa cidade à toa. Entrega Samuel, porque o Senhor vai trazer muitos filhos. Deus está movendo coisas lindas na sua vida. Deus está despertando agora o verdadeiro chamado. Agora você entende o amor de Jesus. Não só o amor de Jesus por você, mas o amor de Jesus por todos aqueles que nem mereciam. Sabe aqueles que ainda nem estão formados? Sabe aqueles que, de repente, têm tantas deformações? Jesus quer eles mesmo assim. E agora você entende o amor do Senhor. Agora você está pronta para ir, para ganhar essa cidade inteira para Jesus. Agora você está pronta para calçar os pés com a preparação do Evangelho e pregar sobre o amor de Jesus com propriedade, porque agora você conhece esse amor. E toda palavra que sair da sua boca vai se transformar em milagre sobre aqueles que ouvirem. Em nome de Jesus. Patrícia, amo você. Que Deus te abençoe, filha. Que Deus te use numa proporção gloriosa. Evangelista do Senhor. Que Deus possa fazer a palavra fluir da sua vida. Amém? Catiúcia, mulher de Deus, é discipuladora. Eu vejo você também discipulando mulheres, ensinando mulheres. Tá chegando a hora de romper. Amém? Rayane, você é linda de Deus, um ministério lindo para Deus. Que Deus continue te usando, viu, filha? Crislaine, Diaconisa Beth, Alessandra. Eita, vai interceder e profetizar em nome de Jesus. Intercessão que profetiza, intercessão que ressuscita o vale de ossos secos, Alessandra. Oh, minha filha, profetiza, profetiza, profetiza. Se move na profecia, se move na intercessão, agita as águas, porque Deus vai curar. Amém? Deus te deu sinais. Deus te mostrou que Ele te ouve. Deus te mostrou que Ele está pronto a responder. Intercede, não é no muito falar com as pessoas, é no joelho. Deus te deu o ministério do joelho. Quando você dobra o joelho e clama, Deus faz o inimaginável. Ei, agita as águas dentro do tabernáculo. Não, agita as águas dentro do tanque. Agita as águas dentro da igreja. Sai do ambiente de timidez, porque o Senhor vai fazer coisas grandes. Eu abençoo vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E engrandeço ao nome do Senhor, porque você é a igreja de Jesus. Bendigo ao nome do Senhor, porque você é a igreja de Jesus. E os enfermos virão e vão te encontrar agitando as águas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém? Quinta-feira que vem, às 15 horas, nós não vamos nos atrasar. Você esteja aqui, convide as mulheres. Não deixe essa tarde passar sem que mulheres sejam alcançadas pelo Senhor, amém? Ju, amo você. Karen, sua linda, grávida, linda, maravilhosa. Deus abençoe, viu? Eu amo vocês. Que vocês tenham uma tarde abençoada, cheia da presença do Senhor, e a unção venha te fazer viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Fique na paz.